Como eu disse já em outra ocasião que eu estive pregando, eu estou me deleitando na palavra do Senhor nessa série de Atos que nós temos feito já há alguns meses, porque eu tenho aprendido muito. E quão precioso é quando nós nos debruçamos diante das Escrituras e permitimos que o Espírito Santo seja o nosso professor, nos ensine. E eu falo aqui de aprender, irmãos, não aprender apenas a parte histórica, não apenas aprender os acontecimentos, a cronologia bíblica, mas nós entendermos hoje o que o Espírito Santo fala aos nossos corações por meio dessa palavra que é para nós, que é para esse tempo, que é para a nossa igreja, que é para a nossa realidade. Nós, pessoas comuns, escolhidas por Deus, cheias do Espírito Santo e comissionadas por Ele para apregoar a sua mensagem. Essa mensagem, ela não é minha, essa mensagem, ela não é do pregador, essa mensagem é do Senhor e é para os nossos corações, amém? Para que a gente receba e a gente carregue essa mensagem daqui para fora. Porque foi isso que aconteceu quando os discípulos foram dispersos, né? Vocês se lembram? Houve ali a perseguição, os discípulos foram dispersos para diversas regiões. E aonde eles iam, eles estavam fazendo o quê? Pregando a palavra. E isso me faz pensar. Nós, graças a Deus, não estamos sendo perseguidos por conta da nossa fé, mas a gente para pensar você aí um minutinho. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Que você parou e falou a respeito de Cristo para alguém? Muitas vezes nós ficamos muito acomodados e nós esquecemos que a mensagem ela não é apenas para nos encher, ela nos enche, mas ela serve também para você se aproximar de outra pessoa e transbordar essa palavra sobre essa outra pessoa. Amém? É isso que o Evangelho faz, ele transforma a nossa vida, para que nós também levemos transformação para a vida das outras pessoas. Amém? Bom, os irmãos têm acompanhado, toda a cronologia de Atos. Jesus ele foi assunto aos céus, ele derramou o seu Espírito Santo sobre o seu povo, sobre os seus discípulos, formou e edificou uma igreja, assim foi o próprio Deus que formou e edificou a sua igreja, comissionou ali discípulos, sustentou esses discípulos em meio à perseguição, em meio às adversidades. O evangelho foi espalhado, e além de Jerusalém. Mas agora, nós vimos desde a semana passada, quando o Felipe pregou, que algo surpreendente acontece. Saulo, que estava ali como perseguidor da igreja, com cartas para prender cristãos, de repente esse homem ele tem ali no caminho de Damasco um encontro com o próprio Jesus. E esse homem que era o perseguidor, agora ele se transforma um dos maiores pregadores do Evangelho. Nós sabemos que Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. E se o Evangelho chegou até nós, nós podemos entender que tem o dedinho de Paulo nessa história aí também. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos para Atos 9, na semana passada, Felipe pregou a experiência de conversão de Saulo, que também foi em Atos 9. Hoje nós vamos começar do verso 20, vamos até o 31. Mas eu vou ler de forma fracionada aqui com os irmãos, para nós irmos lendo e meditando acerca dessa palavra. Amém? Então, vocês podem abrir aí no livro de Atos, capítulo 9. Primeiramente, nós vamos ler do verso 20 ao 22. Aleluia. Nós vamos ver aqui o poder do Evangelho transformando radicalmente aquele homem que teve um encontro com Jesus. Amém? Verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. No verso anterior, diz que Saulo permaneceu ali com os discípulos em Damasco,
E aí entra no verso 21, que diz que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que logo depois da conversão, Saulo, ele se vale da sua condição de rabino para poder ir de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho. E aqui o texto é bem claro em dizer, declarando nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E é bem interessante, porque essa é a única vez em Atos que nós vemos a palavra, né, se referindo a Jesus como Filho de Deus. Então, é um texto importante. E nós vemos que Saulo, depois de permanecer alguns dias com os discípulos, ele já começa a pregar e a disseminar a palavra de Deus naquela região. E isso é muito impressionante, porque até poucos dias atrás, esse homem estava ali obstinado, determinado, cheio das suas convicções para perseguir, prender, né, e, se possível, levar à execução cristãos, crentes no nome de Jesus. Mas agora esse mesmo homem que antes queria silenciar os cristãos, ele passa a anunciar publicamente que Jesus, aquele a quem ele perseguia, ele é o Filho de Deus. E essa é a grande primeira verdade que nós observamos nesse texto, porque quando Jesus ele encontra uma pessoa, ele muda completamente a direção de vida dessa pessoa. Ele muda a mensagem que essa pessoa carrega. E o senhorio também. Porque Cristo passou a ser o Senhor da vida desse homem, passou a ser o Senhor da vida de Saulo. E estando debaixo desse senhorio, Saulo ele começa a caminhar em obediência ao Senhor. Ele não tem uma mera mudança de opinião, ele não refinou simplesmente a sua teologia, ele não teve uma mudança de vida simplesmente, ele não passou a admirar Jesus, mas ele se torna verdadeiramente um discípulo porque ele se rende de todo o coração a Jesus. E Saulo, antes ele servia uma causa religiosa, ele estava tão imerso ali na religião, nos dogmas, nas leis. Quando nós lemos as cartas, nós vemos o quão claro, né, isso era na vida dele. Era um fariseu extremamente aplicado ao conhecimento da lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que ele conhecia a lei de Deus, ele não teve até então a revelação acerca de que o Messias ele já tinha vindo. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele estabeleceu a sua igreja, ele formou discípulos. Mas o Senhor o encontra e ele recebe essa revelação. E quando eu olho para essa experiência de Saulo, e nós podemos refletir o quanto uma verdadeira conversão, ela não vai ser apenas uma mudança de postura ou de comportamento na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela se converte verdadeiramente, é uma mudança de senhorio. E quando eu falo mudança de senhorio, eu estou falando de nós nos colocarmos debaixo do senhorio, da autoridade, da vontade de Jesus, não só declarando que Ele é Senhor das nossas vidas, mas permitindo que Ele exerça autoridade sobre tudo nas nossas vidas. Que Ele realmente possa tocar nas nossas vidas. E que nós não limitamos o agir de Deus. E eu realmente acredito que esse homem ele teve um encontro profundo com Jesus. E quando nós temos um encontro profundo com o Senhor, Ele muda as nossas convicções, Ele muda o nosso coração.
Antes, aquele que vivia para si mesmo, antes, aquele que vivia pela sua reputação, pela sua razão, ele passa a viver debaixo da vontade do Senhor, abre mão do seu orgulho, abre mão dos seus planos. Nós vamos ver todo esse processo na vida de Saulo. Nós vemos ele dizendo que por causa de Cristo, ele perdeu todas as coisas. E a pergunta que hoje nós podemos fazer e refletir é: será que o evangelho que nós recebemos um dia, ele apenas melhorou a nossa vida? Ou nós realmente submetemos a nossa vida ao governo de Jesus? Nós realmente entregamos a direção das nossas vidas ao Senhor? Nós realmente decidimos andar em obediência e permitir que o Senhor toque todas as áreas da nossa vida? Quando Saulo ele encontra o Senhor, nós vemos um homem totalmente rendido e que não queria permanecer da mesma forma. E uma verdadeira conversão, irmãos, ela produz uma verdadeira mensagem dentro de nós. Foi o que eu disse no começo. Nós recebemos a mensagem, mas nós não apenas guardamos essa mensagem, nós queremos dividir. E nós vemos que ele passou ali um tempo com os discípulos e logo esse homem ele queria dividir Jesus com as pessoas e ele começa a pregar e ele começa a declarar que Jesus era o Filho de Deus. Ele não estava pregando sobre si mesmo, ele não estava contando a história de vida dele. Ele não estava dando ênfase para o seu testemunho. A Bíblia é clara em dizer, ele estava pregando que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, nós podemos ter os nossos testemunhos e falar acerca deles, mas nós nunca podemos esquecer que Jesus ele é o centro da mensagem. Jesus ele é o centro do Evangelho. A experiência de Saulo, ela era poderosa sim, mas a mensagem que ele estava carregando a partir daquele encontro com o Senhor, ela era muito maior, porque ela pregava falava acerca da pessoa de Jesus. Amém? E o testemunho, irmãos, ele sempre tem que apontar para Cristo. Eu não sou contra quando nós estamos pregando, nós contarmos testemunhos, mas muitas vezes nós vemos pregação que a pessoa só fica contando testemunhos, às vezes nem entra na palavra. Glória a Deus, testemunhos são abençoadores, mas nós precisamos pregar a Cristo. É a respeito dele que as pessoas têm que escutar. Elas podem escutar aquilo que Deus fez nas nossas vidas também, mas elas precisam escutar quem Deus é. O Deus que fez algo grandioso nas nossas vidas. Quem é esse Deus? As pessoas aí fora, elas estão sedentas por ouvir. Amém? Porque senão nós ficamos focados só em testemunhos, 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 e esquecemos que o centro da pregação é o Senhor Jesus. O verdadeiro testemunho, ele não começa e não termina em nós. Ele começa e termina no Senhor. E é muito mais profundo do que nós apenas dizermos, não, o que Deus fez por mim. Deus faz muitas coisas por nós. Mas nós precisamos revelar ao mundo quem é o Deus que fez tudo isso por nós. Quem é o Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. E é interessante, porque eu não sei se os irmãos já pararam para se aprofundar um pouco mais nesse texto, mas, e Atos dos Apóstolos não cita, mas Saulo, ele permaneceu 3 anos em uma espécie de retiro espiritual entre as regiões da Arábia e Damasco. Arábia que não seria a Arábia de hoje, tá, gente? Hoje seria a atual Jordânia. Mas lá em Gálatas ele relata isso. Abra lá sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 1, vamos ler do verso 15 ao 18. Aleluia. Gálatas 1, do 15 ao 18, diz assim. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, quando lhe agradou. Mas Deus me chamou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Ele está falando aqui, do período em que, logo que ele se converteu. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim.
Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, que ele finalmente subiu a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Então, é interessante que nós vemos aqui esse relato de Paulo acerca desse período que Atos não relata, e que aconteceu, né, foi um período ali logo após a sua conversão, em que ele esteve ali na região da Arábia e também em Damasco. E nesse período, eu acredito que ele esteve pregando, fazendo a obra do Senhor, mas ele enfatiza aqui para a igreja de Gálatas, para provar o seguinte, que o evangelho que ele recebeu, a mensagem que ele recebeu, não foi ensinada por pessoas. Ele não teve ali um encontro imediato com os discípulos, para que eles ensinassem a ele com mais profundidade acerca da pessoa de Jesus. Na verdade, foi o objetivo do Senhor que ele estivesse sozinho, e o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, foi o mestre que revelou com mais profundidade as Escrituras para Saulo, para Paulo. Então, ele destaca que ele passou pouco tempo com os líderes em Jerusalém para reforçar a sua independência apostólica. Então, ele diz, olha, a mensagem que eu recebi, a revelação que eu recebi, o chamado que eu recebi, não veio de homens, veio do Senhor para a minha vida. E ele esteve nesse período de 3 anos nessa região da Arábia, que hoje fica ali a atual Jordânia, e nós sabemos que ele já era um rabino brilhante. Mas agora o desafio era ele se debruçar sobre as Escrituras, relendo cada um dos textos dos profetas, sob a ótica de que Jesus era o Messias. Então, ele teve ali o seu próprio tempo de seminário com o próprio Espírito Santo, recebendo revelação do céu, recebendo revelação do próprio Deus. E foi um período também de distanciamento desses líderes que estavam o perseguindo. Ele acabou indo para essa região. Aqui em Atos fala que foi por causa dos líderes judeus que o estavam perseguindo, mas quando nós lemos 2 Coríntios 11, se eu não me engano, lá ele também relata que o governador dessa região de Damasco também estava procurando prendê-lo. Nós não sabemos exatamente o que ele fez para irritar os políticos da época. Talvez fosse simplesmente ele estar pregando ali naquela região, e talvez isso tenha causado algum tipo de tumulto, mas ele teve que fugir por ambos os motivos. Quando a Bíblia fala que ele desceu pela muralha num cesto, que os discípulos ajudaram a ele a fugir dessa forma, ele estava fugindo tanto da liderança dos judeus, como desses políticos locais. Vamos continuar a leitura agora, Atos 9, agora nós vamos ler do 23 ao 25. Aleluia. Atos 9, 23 ao 25 diz assim: decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Esses muitos dias aqui, irmãos, é esse período de 3 anos, amém? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Então, de repente, aquele que estava perseguindo, agora está sendo também perseguido. E nós vemos na vida desse grande apóstolo que os conflitos, por causa de se tornar um discípulo do Senhor, também passaram a existir na vida dele. Nós entendemos que seguir a Cristo não vai eliminar as oposições na nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes, decidindo seguir ao Senhor, nós vamos estar indo justamente em direção a conflitos, a lutas, a adversidades. Mas ele sabia que ele estava na rota e no propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia que o Senhor o salvou,
O Senhor se revelou a ele, o encheu do Espírito Santo, o tinha fortalecido, já estava usando ele, mas isso tudo não iria eliminar a possibilidade de oposição e de lutas, até porque ali em Atos nós vemos que o próprio Deus diz, né, acerca de Saulo: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. E Saulo, ele abraça a sua missão, o seu ministério. E isso é algo que nós temos pregado muito e falado muito. Eu acredito que é algo que precisa entrar no coração e na mente de todo crente. Porque eu cresci e fiz parte de muitas, inúmeras denominações, igrejas, onde o tipo de pregação que era feito para atrair as pessoas, para evangelizar as pessoas, era simplesmente: venha para Jesus, que ele vai resolver todos os seus problemas. Ele vai mudar a sua vida, ele vai abrir todas as portas. E aleluia, Deus abre portas, Deus muda as nossas vidas. Mas isso não significa que nós não vamos passar por batalhas, por vales e por grandes dificuldades. O próprio Senhor Jesus nos disse, né? No mundo vocês vão ter aflições. Ele já nos deu a orientação em relação a isso. Ele disse: mas tenham bom ânimo. Permaneçam em mim. Eu venci o mundo e eu vou fortalecer vocês para que vocês passem por esse processo. Mas como o crente tem dificuldade para aceitar o processo de Deus na sua vida? Como nós temos dificuldades para olhar para as adversidades que nós passamos, seja uma enfermidade, uma limitação financeira, um problema familiar, um conflito. Como nós temos dificuldade para olhar para tudo isso e enxergar o propósito de Deus nas nossas vidas, enxergar que Deus está sempre no controle de todas as coisas, que Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Às vezes a gente pensa que se a gente estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai ficar mais fácil. Mas eu realmente acredito que quanto mais nós vamos nos aprofundando em comunhão com Deus, maiores são os desafios que vão surgindo diante de nós. Saulo, ele sabia que a sua jornada seria longa, seria cheia de desafios, mas ele sabia também que toda essa pressão que ele pudesse passar, que ele pudesse sofrer, ele sofreria com gratidão no coração, sabendo que o próprio Jesus estava do lado dele. Então, o chamado, ele não nos isenta da oposição, irmãos. O chamado, ele nos sustenta. Assim como Paulo foi sustentado. Quando nós vemos os relatos de tudo que ele passou fome, frio, nudez, naufrágio, foi perseguido, foi caluniado. Mas o que faz uma pessoa passar por todas essas coisas e permanecer na presença de Deus? Não é nenhum atributo dela, irmãos. Nós não temos atributos que nos tornem mais fortes, mais capazes. O próprio apóstolo diz: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor disse isso para ele, né, quando ele pediu ali que o espinho na carne fosse retirado. Então ele disse: então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque na minha fraqueza eu vou ver o manifestar de Deus na minha vida. Então nós entendemos que antes dele ter um ministério mais público, antes dele ser o apóstolo que nós conhecemos, ele precisou aprender a ser dependente de Deus. Esse tempo, né, que foi um tempo oculto ali na Arábia, ele e o Senhor, nós não sabemos o que esse homem passou, mas ele estava rendido ao Senhor. E antes de plantar igrejas, antes de escrever cartas, antes de impactar gerações, ele precisou se render aos pés de Jesus. Ele precisou se humilhar. E aqui nós entendemos uma lição profunda. Deus muitas vezes forma seus servos nos períodos em que nós nos sentimos mais fracos. Talvez quando nós nos vemos em maior fraqueza, é que nós conseguimos reconhecer o quão dependente nós somos do Senhor. O quanto nós precisamos da misericórdia e do favor dele sobre nós. Vamos continuar a leitura?
Atos 9, agora nós vamos ler do 26 ao 28. Aleluia. Quando chegou a Jerusalém, aqui falando de Paulo, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Isso porque ele já tinha passado 3 anos lá pregando em Damasco. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando o quê? Corajosamente em nome do Senhor. Aleluia. Então, nós vemos que logo ali depois de fugir de Damasco, Paulo ele vai até Jerusalém, ele tenta se aproximar dos discípulos, né? Finalmente, depois de 3 anos, ele vai ao encontro dos discípulos, mas todos têm medo dele. Afinal, né, se a gente se colocar ali no lugar dos discípulos, eu acredito que a gente ficaria também com uma pulguinha atrás da orelha, pensando se realmente, né, ele não estava tentando se infiltrar ali na igreja para prender os cristãos. Então, houve um momento de tensão real ali entre os discípulos, entre os apóstolos, né, se ele tinha sido realmente transformado por Deus. E, de certa forma, ainda era um pouco fresco na cabeça das pessoas, né, na mente das pessoas, tudo aquilo que ele tinha feito enquanto, né, fariseu, enquanto perseguidor da igreja. E eu acredito que, como eles viveram isso na pele, deve ter sido algo realmente desafiador. Mas aí Deus levanta esse homem chamado Barnabé. É interessante, quando eu era criança, minha mãe escutava uma canção que dizia assim: era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Alguém conhece essa música? Também chamado de José das Consolações. Nossa, minha mãe escutava no disco ainda. É disco que fala? Aquele disco de vinil? É disco, né, que fala? É antigo. Os irmãos são todos jovens, ninguém conhece. Misericórdia. Mas Barnabé, né, que significa filho da consolação e encorajador, ele foi justamente esse levantado pelo Senhor. Né, ele foi aquele lá que, lá atrás, em Atos, entregou a sua propriedade aos pés dos apóstolos para ser dividido ali entre os que necessitavam. Né? É o mesmo que também liderou a igreja em Antioquia. Não sei se os irmãos lembram, mas em Antioquia foi o lugar onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E ele também, posteriormente, vai acompanhar Paulo, né, na sua viagem missionária. Então, Deus levanta esse homem para que ele estivesse ali confirmando diante dos discípulos o ministério de Paulo, né, para que eles o aceitassem ali como irmão. E é interessante porque, dentre tantos, né, Deus levanta ali Barnabé, e eu creio que isso daqui traz uma mensagem muito poderosa para Deus, muito poderosa para nós, do Senhor, muito poderosa para nós nesse tempo, de que o Senhor ele quer levantar dentro da sua igreja, no meio do seu povo, pessoas como Barnabé, pessoas que são capazes de estender a mão, pessoas que são capazes de oferecer encorajamento, pessoas que são capazes de acreditar, né, em outras pessoas que tenham sido transformadas pelo Senhor. Hoje, a gente vive muito desconfiado, irmãos. Não é verdade? Às vezes, quando alguém vem pedir uma ajuda para nós na rua, a gente desconfia se a pessoa está realmente falando a verdade. Afinal, nós sabemos quantas pessoas têm por aí inventando histórias, mentindo, enfim, né? Então, nós nos tornamos, muitas vezes, céticos quando nós olhamos uma pessoa em necessidade, às vezes uma pessoa pedindo ajuda. E é por isso que nós precisamos muito do discernimento do Espírito Santo. E é isso que Barnabé ele tinha. Ele sabia discernir a graça de Deus, né, que foi derramada sobre a vida de Paulo.
E eu creio que o Senhor ele quer levantar também no meio da sua igreja pessoas que tenham esse discernimento de discernir a graça de Deus na vida de outras pessoas que têm voltado para a presença do Senhor depois de ter suas vidas esmagadas, pessoas que estão reconstruindo as suas vidas, recomeçando. Barnabés que ajudem a restaurar, a acolher. Dentro da casa do Senhor pode parecer óbvio, né? Que isso deveria ser algo comum a todos, mas nós sabemos que nem sempre essa é a realidade. E o Senhor, Ele quer nos levantar como pessoas que acolhem, como pessoas que estendam as mãos, para nós sermos verdadeiramente uma ajuda, uma igreja que ajuda pessoas que estão sendo transformadas a caminharem na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ler agora o verso 28 novamente. Atos 9, 28 diz assim: Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Aleluia. Pregando corajosamente em nome do Senhor. É interessante porque esse homem, ele começa a pregar o evangelho cheio de ousadia. E quando a palavra enfatiza aqui que é corajosamente, eu creio que isso daqui não é uma mera coragem humana, uma mera empolgação, mas sim um próprio arder do Espírito Santo, ardor do Espírito Santo, um queimar do Espírito Santo no coração dele, para que ele verdadeiramente estivesse ali propagando o evangelho, não por conveniência, né, porque ele sabia que aquela pregação poderia custar a sua vida. Não é como hoje. Hoje nós temos liberdade de evangelizar, de sair falando de Jesus. Pelo menos no nosso país nós temos essa liberdade. Nós sabemos que nem todos os países são assim. Mas Paulo, ele sabia que aquilo poderia custar tudo para ele. Não somente a sua vida, mas a sua reputação, o convívio familiar, seus amigos, tudo aquilo que ele havia construído como um religioso, como um fariseu. Mas essa coragem dele vinha da convicção que o próprio Espírito Santo tinha colocado no coração desse homem. Ele não estava falando de um Jesus, ele não estava pregando de um Jesus que ele ouviu falar, mas ele viu esse Jesus. Ele vê com os seus próprios olhos. Ele testifica através do seu encontro. E esse coração que foi transformado, que foi tocado, ele começa a tocar outras pessoas. É totalmente diferente do Saulo, que tinha o domínio da lei, da religião, mas não tinha um encontro verdadeiro com o Senhor, afinal ele estava lutando contra o próprio Deus. E eu oro, irmãos, para que nós, como igreja, possamos recuperar essa ousadia da pregação do Evangelho. Recuperar esse encorajamento que é dado pelo Espírito Santo. Que não é simplesmente sair gritando na rua, que nem às vezes algumas pessoas fazem, mas é estar pregando debaixo da autoridade do Espírito Santo. Porque quando o Espírito de Deus, ele nos envia e nós estamos debaixo desse envio, muitas vezes para nós não é confortável, irmãos. Muitas vezes para nós não é confortável. Mas nós temos uma mensagem e nós precisamos superar aquilo que tem nos paralisado em relação a pregar o Evangelho. Nós estamos muito acomodados. Nós estamos recebendo. Mas o quanto nós temos repartido esse pão vivo que desceu do céu que nós recebemos. O quanto a ideia de pregar nos causa medo, receio, constrangimento. O quanto isso nos deixa desconfortáveis. Nós precisamos confrontar essa verdade nas nossas vidas. E muitas vezes nós não falamos de Jesus porque nós temos medo. Temos medo da rejeição, das críticas. Temos medo da pessoa não nos dar ouvidos.
Como se nós pudéssemos convencer alguém de alguma coisa, né? Nós não podemos convencer ninguém de nada. E esse homem que tinha tudo a perder, ele coloca todo o seu coração nessa mensagem que ele passou a carregar, que ele passou a pregar. E nós precisamos, hoje, como igreja, nos perguntar o que tem nos silenciado. O que tem trazido medo, vergonha em nós de pregar o evangelho de Jesus? O que tem nos paralisado? É falta de convicção? É falta de comunhão com o Senhor? Falta de comunhão com o Espírito Santo? E nessa palavra nós vemos que, apesar dos perigos, Deus, Ele preserva os seus servos que cumprem a sua vontade. Atos 29 a 30. Pode manter aberto aí, irmão. Falando acerca de Paulo, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Saulo, ele queria pregar. Não importasse o que aquilo iria lhe custar. Não importasse se a mensagem estava sendo aceita. Esse homem, ele estava cheio de zelo no coração dele. E é claro que o próprio Deus prepara ali a ida dele para Tarso, para preservar a vida dele, porque ainda tem muita estrada para esse homem percorrer, ainda tem muita igreja para plantar, ainda tem muita coisa gloriosa para acontecer através da vida de Paulo. Então, o Senhor lhe direciona por meio desses irmãos, por meio da igreja, para ir para Tarso. E é interessante porque eu estive pesquisando e nós vemos que esse período em que ele esteve ali na sua cidade natal, porque ele era de Tarso, né? A cronologia histórica traz para a gente que foi entre 8, 11 anos, alguns historiadores falam até de 14 anos. Então, nós vemos que ele passou muito tempo ali. Né? A gente foca muito nesse período das viagens missionárias de Paulo, mas antes dessas viagens missionárias, ele teve um bom tempo ali pregando a palavra, né, na sua cidade natal. E a gente fica imaginando aqui, né? Imagina você... a gente sempre fala que, muitas vezes, o profeta não tem honra dentro da sua própria casa, né? Então, provavelmente, ali ele cresceu, ele era conhecido, mas isso não o intimidou de dividir a mensagem do Evangelho, de pregar corajosamente. E esse tempo em Tarso, para Paulo, ele não foi um desperdício, pelo contrário, foi um tempo de formação. É interessante que eu estava lendo que Tarso ele era um polo de produção produção e comércio de couro e de tecidos. E nós sabemos, lendo as cartas de Paulo, que ele tinha uma profissão. Ele era um fabricante de tendas. Então, historiadores dizem, né, que, de repente, esse período que ele passou ali em Tarso, provavelmente ele estava trabalhando também para seu próprio sustento, como ele relata nas cartas. Em muitos casos, mesmo em viagens, mesmo podendo pedir a ajuda das igrejas, em muitos momentos ele trabalhava para seu próprio sustento. E é interessante, porque essas oficinas do mundo romano, esses artesãos, eles trabalhavam de portas abertas. Então, as pessoas entravam e saíam. Então, eu fico imaginando lá Paulo trabalhando, ao mesmo tempo evangelizando os clientes, evangelizando as pessoas que entram, que saem, os viajantes, as pessoas locais, transformando ali o seu ambiente de trabalho em um primeiro grande púlpito missionário. E isso deve nos fazer refletir, porque muitas vezes nós falamos assim, né, eu não sou evangelista, deixa isso para o missionário, para quem tem o dom. Mas no lugar onde Deus nos coloca, no lugar onde Deus nos planta, nós temos sim o dever de levar a mensagem do Senhor. Nós temos sim o dever de pregar. E eu glorifico a Deus porque eu sei que muitos dos irmãos aqui têm se disposto na pregação do Evangelho. E eu oro para que o Senhor, para que o Espírito Santo derrame cada vez mais ousadia sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos também, assim como Paulo, pregar corajosamente a mensagem de Cristo.
para as pessoas. Às vezes nós podemos pensar que não está surtindo efeito, que as pessoas não estão nos ouvindo, mas nós semeamos e é Deus quem vai dar o crescimento. É Deus quem vai fazer aquela sementinha pequena frutificar no coração das pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. E precisamos olhar se nós não estamos acomodados, sim, na pregação do Evangelho, porque toda oportunidade é uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Mas muitas vezes nós ficamos, zíper na boca, calados. Por muitos e muitos motivos. E eu oro para que o Espírito Santo nessa noite enche o nosso coração de ousadia. Enche o nosso coração de amor pelos perdidos. Para que quando nós tivermos oportunidade, nós venhamos liberar a mensagem do Evangelho sobre a vida dessas pessoas. Estava vendo a mensagem no grupo que o seu Massal mandou, a oportunidade que ele teve ali, da pessoa que cruzou o caminho dele, de liberar uma mensagem na vida da pessoa. Às vezes isso faz toda a diferença, irmãos. E é muito preocupante quando Deus nos manda fazer e nós retemos a palavra. Nós deixamos de falar, por qualquer motivo que seja. Não retém aquilo que você recebeu, irmão, de vida. Porque esse é o nosso papel. O ID é para todos nós. Tem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho e que é para você liberar uma palavra do Senhor sobre a vida dela. Então, permita que o Espírito Santo te encoraje. Permita que o Espírito Santo te encha dessa ousadia. Amém? Eu louvo a Deus porque eu vejo aqui na vida dos irmãos que os irmãos já têm feito isso. E eu creio que nós vamos fazer cada vez mais e nós vamos ter testemunhos no nosso meio. Né? Glorifico a Deus também pela vida do meu filho. Porque em um dos eventos que nós fizemos aqui, eu sei que ele também convidou os amiguinhos dele da escola. E eu creio que essa unção está sobre as nossas vidas, amém? Então, esse período para Paulo foi um período de formação e que esse homem estava ativamente pregando a mensagem do Senhor. Em Filipenses 3:8, não precisam abrir, ele mesmo afirma que perdeu todas as coisas por causa de Cristo. Provavelmente ele vinha de uma família fariseia pela sua formação, rica, influente, de repente naquela cidade. E a sua conversão, de repente, faz com que tudo venha desmoronar. Né? A sua influência, a sua reputação. De repente ele pode ter passado ali por rejeição familiar, nós não sabemos. Mas nós entendemos que esse homem ele estava com o coração totalmente disposto a abrir mão do que fosse necessário por causa de Cristo. Amém? Vamos ler juntos o último versículo, Atos 9, agora o verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada por quem? Pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esse texto de Atos, ele termina dizendo que a igreja ela tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e estava sendo edificada, vivendo no temor do Senhor e crescendo no conforto do Espírito Santo. Depois de tudo que eles passaram, depois de toda a perseguição, de todas as ameaças, Deus ele traz um período de paz para a igreja, e essa igreja ela começa a crescer por ação do próprio Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que aquilo que Deus tem para fazer no meio da sua igreja, Ele faz, irmãos, Ele não depende de pessoas, Ele não depende de ambiente, Ele não depende de cenário político, Ele não depende de cenário econômico. Nós vemos ali um quadro que era totalmente contrário para o crescimento da igreja, começou a perseguição, os crentes foram espalhados, a perseguição ainda acontecia, mas essa igreja que não está baseada em força humana, ela começa a crescer. E ela não cresceu por causa de Saulo, nem por causa dos discípulos, mas porque era uma igreja centrada em Cristo.
Cristo, Cristo Jesus. Cristo é Ele mesmo que derruba os perseguidores, Cristo que levanta os pregadores, Cristo que protege os seus discípulos, Cristo que consola a sua igreja, que forma os discípulos, que faz o evangelho avançar. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A igreja pertence ao Senhor. Tem muitas pessoas que são muito críticas da igreja em geral, né? Não estou falando nem de uma denominação. Mas conheço muitas pessoas que, às vezes, para darem uma desculpa que elas não frequentam nenhuma igreja, elas levantam todos os defeitos que a igreja tem. E a igreja tem muitos defeitos, mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. A igreja é de Cristo. Quem vai aperfeiçoar a igreja é Cristo. Quem vai julgar também a igreja é Cristo. Mas a igreja é do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós abrimos os nossos lábios para falar da igreja de Jesus. A igreja, as ovelhas não são de pastor XY, de apóstolo XY. Elas pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vem buscar o quê? A sua igreja. E Ele mesmo vai aperfeiçoar essa igreja. Então, o avanço do Evangelho, irmãos, nós temos o privilégio de participar do avanço da igreja e do Evangelho. Mas nós precisamos saber muito claramente que se nós decidirmos não cooperar com Deus, Deus vai fazer com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda. Deus não depende de nós. Deus nunca dependeu de pessoas, mas Ele dá o privilégio para pessoas como eu e você poderem cooperar para trazer o reino de Deus para a terra. Para não só dizer que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, mas verdadeiramente, por meio de atitudes e posicionamento, cooperar para que o reino de Deus venha na terra. Eu estava ouvindo um testemunho muito interessante, um pastor, na verdade, um missionário americano estava contando esse testemunho. Eu não sei para onde que ele estava indo, ele estava lá nos Estados Unidos, no aeroporto, eu não sei exatamente para onde ele estava indo, mas ele estava sentado, e ele viu que logo à frente dele estavam sentadas algumas mulheres e um rapaz que eram muçulmanos, elas com a burca, né, com o rosto totalmente coberto. E ele vai e vê que aquele rapaz que estava com elas sorri para ele, e ele sorri de volta. E aí, ele vai ao banheiro e, de repente, ele escuta alguém balbuciando alguma coisa por debaixo ali, né, da cabine do banheiro. E era aquele jovem. E ele fala assim, bem baixinho, né, para o missionário, ele fala assim, você tem alguma coisa para me dizer? E aí, naquele momento, ele falou assim, eu preguei a Cristo de maneira muito simples para ele, né? Eu entendi que o Espírito Santo estava me dizendo ali para pregar para aquele jovem. E ele prega ali de forma muito simples, rapidamente. Ele até fala assim para o jovem, olha, eu posso te explicar também acerca de Jesus. Vamos ali sentar, tomar um café. Ele fala, não, a minha família não pode saber, precisa ser aqui e agora. Então, ele pensa ali na cena, né, irmão? Agachadinho ali na cabine do sanitário, numa situação totalmente inusitada. Esse homem obedece à ordem do Espírito Santo e prega Jesus para aquele rapaz. E aí ele fala assim para aquele rapaz, você gostaria de fazer uma oração entregando sua vida para Jesus? E ele fala sim. E aí, no momento em que ele ora com aquele rapaz, uma oração simples, aquele rapaz ele começa a chorar, e ele entrega a sua vida ao Senhor, e aí ele conta, né, para aquele missionário que ele cresceu ali na religião muçulmana e que ele passou um período nos Estados Unidos, eu não sei se ele estava estudando, passou um mês, eu não sei quanto tempo foi, mas nesse período que ele passou, ele teve a oportunidade de ouvir um pouco do Evangelho. E aí, o Senhor Jesus, ele conta para esse missionário que o Senhor Jesus aparecia em sonho para ele, um homem crucificado na cruz,
e dizia para ele: eu quero salvar você. E aí, quando ele vê esse missionário no aeroporto, a voz audível fala para ele: vá atrás desse homem que ele vai te ajudar. E esse jovem entrega a sua vida a Jesus. Então, nós podemos olhar para uma situação dessa, irmãos, nós podemos entender que a unção, o poder, o milagre não aconteceu por causa do missionário. Aconteceu porque esse homem ele se dispôs a pregar o evangelho e o Senhor ele colocou esse jovem, esse rapaz no caminho dele e ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, olhar para experiências como essa e entender que esse chamado também é para nós. E nós precisamos começar a fazer orações dizendo: Senhor, eu quero pregar a Tua palavra, me abra uma porta, me abra uma janela, que se o Senhor abrir, eu vou entrar por ela. Se o Senhor me abrir uma passagem, eu vou passar por ela, eu não vou perder a oportunidade. Irmãos, se nós começarmos a orar assim, eu tenho certeza que algo grandioso vai acontecer. Eu não estou falando que algo grandioso vai acontecer na nossa vida, eu estou falando que algo grandioso vai acontecer através da nossa vida, que é maior ainda. Quando através da nossa vida, nós podemos abençoar outras pessoas que podem ter um encontro com Jesus, um encontro com a palavra. E isso é muito poderoso. Então nós precisamos olhar para testemunhos como esse e entender que Deus também quer nos usar. Deus quer nos usar. Esse é o tempo em que o Senhor quer nos encher do seu Espírito. Muitas pessoas estão sedentas. Muitas pessoas estão desejosas de ouvir acerca do Evangelho. E esse último verso, ele termina dizendo que a igreja ela crescia em duas realidades. No temor do Senhor. Um temor que não trazia peso. Pelo contrário, não era legalismo, mas era um temor de respeito pela pessoa de Jesus, pela pessoa do Senhor. E ela crescia no consolo do Espírito Santo. Irmãos, sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Sem a unção do Espírito Santo, nós não podemos edificar nada. Sem o temor do Senhor, e sem a presença, sem o conforto do Espírito Santo, nós não conseguimos. Se nós lemos em Atos que o próprio Espírito Santo dava crescimento à igreja, então nós precisamos apenas nos dispor para sermos instrumentos, sermos usados pelo Espírito Santo, para que a sua igreja cresça e prospere em todos os sentidos. Amém? Essa passagem de Atos 9 até o 31 não é apenas uma história, irmãos, do início do ministério de Paulo. É uma janela para nós vermos como a graça de Deus ela age na vida de alguém. E assim como agiu na vida dele, ela também quer agir nas nossas vidas. A graça do Senhor, né, que encontrou Saulo no caminho de Damasco. A graça que sustentou ele durante os períodos de perseguição. A graça que fez com que Barnabé o acolhesse e o levasse até os discípulos. A graça que preservou a sua vida, a graça que o sustentou, a graça que edificou a igreja. Essa graça está sobre nós. Nós temos que crer nessa verdade, nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer nessa verdade para as nossas vidas. Assim como essa graça fez coisas grandiosas na vida de Saulo, ela também tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas. Cristo continua transformando pecadores em filhos. Pessoas totalmente desacreditadas na sociedade, Ele tem levantado como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Adoradores, servos do Senhor. Deus transforma também aqueles que são religiosos, orgulhosos, em servos rendidos na sua presença. Em pessoas quebrantadas. A questão é, nós queremos participar daquilo que Deus está fazendo? Nós queremos cooperar com aquilo que Deus está fazendo? Nós precisamos nos posicionar.